no livro dos Atos dos Apóstolos. Se você puder, fique em pé. Nós vamos ler o capítulo 18, a partir do primeiro verso. Livro dos Atos, capítulo 18. A gente ainda está sem o projetor. Então você, se estiver sem Bíblia, chega perto de alguém que tem uma Bíblia aí, física ou digital. Nós vamos compartilharmos a palavra do Senhor. Amém? Depois disso, deixando Atenas, Paulo foi a Corinto. Lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma. Paulo aproximou-se deles e, como tinham o mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava. O ofício deles era fazer tendas. E todos os sábados, Paulo falava na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo chegaram na Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. Como eles se opuseram e blasfemaram, Paulo sacudiu as roupas e disse-lhes: que o sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês. Eu estou limpo dele, e a partir de agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa dele ficava ao lado da sinagoga. Crispo, o chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Certa noite, Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse: não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você, e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Assim Paulo permaneceu em Corinto 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Quando Gário era procônsul da Caia, os judeus de comum acordo se levantaram contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: esse homem quer persuadir as pessoas a adorar a Deus de um modo contrário à lei. Quando Paulo ia falar, Gário disse aos judeus: se fosse de fato alguma injustiça ou crime de maior gravidade, ó judeus, eu teria motivo para acolher a queixa que vocês estão trazendo. Mas como é uma questão de palavras, de nomes e da própria lei de vocês, resolvam isso vocês mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, e começaram a espancá-lo diante do tribunal. Gário, todavia, não se incomodava com estas coisas. Pai, nós desta vez queremos entrar na tua presença. Agora não mais para falar, mas para ouvir. Nós já encontramos louvores, já intercedemos uns pelos outros, já entregamos dízimos e ofertas, já oramos, celebramos ao Senhor. E agora precisamos ouvir tua voz. Nos assentamos aos teus pés agora e pedimos a Deus que o Senhor não só fale conosco, mas que também trate o nosso coração, nossa alma, para que o nosso entendimento seja aberto agora, de forma que possamos ter compreensão clara daquilo que tu queres falar com a gente nessa noite. E uma vez tendo compreendido, pedimos que o teu próprio Espírito nos capacite a viver de acordo com aquilo que ouvirmos de ti nessa noite. Em nome de Jesus, te pedimos isso porque não temos condição de realizar essas coisas por nós mesmos. Se o Senhor não nos ajudar, poderemos até ouvir a tua palavra, mas não compreenderemos e muito menos seremos capazes de praticar. Ajuda-nos, Senhor. Clamamos em nome de Jesus para a tua glória. Amém. Assentados. Você acha possível encontrar alguma coisa importante num lugar improvável? Você acha que alguma coisa de valor pode ser encontrada no meio de escombros, talvez no meio de alguma sujeira ou em algum lugar escondido? Quando a gente
filmes, histórias de tesouros, geralmente eles estão muito difíceis de ser achados. Essa semana, um grupo de bilionários, infelizmente, tentando visitar o tesouro, não é nem um tesouro que não foi nem tentando encontrar o tesouro, mas tentando visitar o tesouro, sofreram uma tragédia e morreram. Um grupo de bilionários entrou no submarino, controlado por controle remoto, não tinha nem piloto submarino, um negócio assim bem estranho de se fazer. Tem muita coragem para isso, né? Imagina, tem coragem de pegar um ônibus sem motorista, para ir daqui no centro da cidade? Eles entraram no submarino sem piloto, controlado por controle remoto, foram visitar o naufrágio do Titanic. Eu não sei muito ao certo o que aconteceu, eu sei que aconteceu um acidente, uma tragédia, todos morreram, infelizmente. Mas eles estavam à procura de um tesouro, de uma sensação, de alguma coisa assim. Paulo sai de Atenas. Atenas era uma cidade muito importante da província da Acaia. Lembrando que na primeira viagem missionária, Paulo visita a região da Macedônia. Aliás, região da Galácia, perdão. Então, todas as igrejas que Paulo vai plantando na sua primeira viagem missionária estavam na região conhecida como a Galácia. E para eles, Paulo escreve a carta aos Gálatas, que nós temos na nossa Bíblia. Nessa segunda viagem missionária, Paulo já tinha passado pela Macedônia, por Filipos, por Tessalônica, por Bereia. De Bereia ele é obrigado a sair meio que fugido, ele vai para Atenas. Atenas já era uma cidade pertencente a uma outra província, a província da Acaia, onde existe a Grécia hoje. E Paulo chega na província da Acaia, ele prega ali em Atenas, como nós vimos, mas ele chega lá sozinho. Ele chega lá sem os seus companheiros e enfrenta sozinho todas as pessoas daquela cidade. Ele vai primeiro à sinagoga, anunciar o Evangelho, da sinagoga ele vai para o mercado, do mercado ele vai para o Areópago, ele prega o Evangelho ali, ele enfrenta toda aquela situação sem ter ninguém para ajudar. E ele prega com autoridade, ele prega com poder, ele discute com os filósofos, ele fala da cultura, ele fala de Deus ali naquele lugar, e ele enfrenta ferozmente a toda aquela situação. É chamado de tagarela, é chamado de meio que maluco, e aí ele deixa uma igreja pré-estabelecida naquela cidade, aquelas pessoas que se convertem, o chefe daquele tribunal, daquele auditório, o Areopagita, ele se converte, outras pessoas se convertem, e ele deixa aquelas pessoas ali, mas ele, embora Atenas fosse a capital intelectual do mundo, uma cidade onde a cultura era exuberante, uma cidade grande e importante, mas tinha uma cidade mais importante que Atenas na província da Acaia, que era a capital da Acaia, a cidade de Corinto. A cidade de Corinto tinha mais ou menos 500 mil habitantes, cidade, naquele tempo, do tamanho que é Rio Preto hoje, uma cidade muito grande, muito populosa, uma cidade rica, importante. Corinto tinha 2 portos, uma cidade que tinha um comércio abundante. Corinto era uma cidade onde as pessoas negociavam, existiam muitos funcionários do governo, uma cidade importante, uma cidade rica, uma cidade muito próspera. Só que Corinto também tinha uma outra característica, e essa não era muito boa. Corinto era a maior cidade imoral do mundo. Tanto que quando alguém queria dizer que uma pessoa era imoral, ele chamava essa pessoa de corintiano, não. As pessoas imorais eram chamadas de coríntios. Praticar imoralidade era praticar coisas próprias dos coríntios. Uma cidade muito imoral. Todo tipo de imoralidade, de licenciosidade, todo tipo de prática depravada era praticada livremente, de forma aceitável e comum na cidade de Corinto. Corinto tinha o templo dedicado a Afrodite, que também era chamada, agora eu não me lembro se Afrodite era pelos gregos e Vênus pelos romanos, ou vice-versa, eu creio que é isso.
tinha só nesse templo 1000 prostitutas cultuais. Não é? A imoralidade era praticada de forma licenciosa. E Paulo chega na cidade de Corinto para começar a anunciar o Evangelho. Foi o propósito de Deus levar o apóstolo até ali, para pregar a palavra de Deus. E chegando naquela cidade, para plantar a igreja, na capital da província da Acaia, Paulo percebe, e nós percebemos também, quando lemos a história, que não seria fácil alcançar pessoas daquela cidade. Primeiro, que eram pessoas arrogantes, pessoas soberbas, gente de alta posição social, gente com muita condição e gente muito imoral. E Paulo ia ter grandes obstáculos naquela cidade. Nós temos informações de que Paulo escreveu, depois que fundou a igreja de Corinto, 4 cartas para aquela cidade. Na nossa Bíblia tem 2. Mas se você estudar minuciosamente as cartas aos Coríntios, você vai perceber que Paulo escreveu pelo menos 4 cartas. 2 delas nós não temos. Ou talvez alguma delas esteja anexada à segunda carta aos Coríntios que nós temos. E graças aos Coríntios nós temos a regulamentação doutrinária sobre muitos problemas que acontecem na igreja até hoje. A gente sabe como resolver, porque os Coríntios já fizeram isso lá atrás, já viveram dessa forma, já cometeram tais erros. Uma igreja que tinha todos os dons espirituais, uma igreja fervorosa, mas uma igreja complicada, por causa do contexto todo da cidade. Você viver num lugar assim não é fácil. Mas Paulo chega ali, ele enfrenta alguns obstáculos. Eu quero, junto com os irmãos, espero que vocês estejam com a sua Bíblia aberta, olhar um pouquinho sobre esses obstáculos que Paulo enfrentou em Corinto. Nós vamos ver que ele enfrentou pelo menos 5 obstáculos. E olhando para os obstáculos do apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo enfrentou, para chegar até aquelas pessoas que seriam salvas naquele lugar, porque de acordo com o texto que nós lemos, no verso 9, a palavra do Senhor diz que Paulo teve uma visão à noite, e o Senhor disse a ele: Paulo, não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você e ninguém ousará fazer-lhe mal, pois tenho muito povo nesta cidade. No meio daquela lama toda, Deus tinha os seus escolhidos, que seriam alcançados através da pregação de Paulo. Tinha um tesouro escondido em Corinto. Não era dinheiro, não era religião, não era prazer, mas o tesouro que tinha escondido lá em Corinto eram as pessoas que pertenciam a Jesus, mas que ainda não tinham sido salvas. Se você crê que aqueles que vão herdar a salvação foram escolhidos antes da fundação do mundo, escolhidos por Deus, estão esperando apenas serem alcançados pela pregação do Evangelho, amém. Se você crê que essas pessoas são citadas como pessoas escolhidas para a salvação, porque Deus já sabia quem ia aceitar a pregação do Evangelho e se salvar, porque a oportunidade é para todos, não existe aqueles que foram escolhidos de antemão, amém também. Não se preocupe com isso, nós não vamos entrar nesse mérito. Mas fato é que existia um tesouro escondido naquela cidade. Eram as almas que Jesus tinha escolhido para a salvação. E o apóstolo Paulo chega ali para descobrir esse tesouro. Mas para chegar a esse tesouro, ele tinha grandes desafios. Nós vamos estudar esse texto dessa noite porque eu creio, irmãos, que existe um tesouro escondido na nossa casa. Eu creio que existe um tesouro escondido na nossa família. Eu creio que existe um tesouro escondido na rua que nós moramos, no ambiente de trabalho nosso. Eu creio que existe muito tesouro escondido nesse bairro onde nós estamos aqui, nessa igreja está. Eu creio que existe muito tesouro escondido por onde a gente anda. E não é uma casa nova, não é um carro novo, não é dinheiro, não é posição social. Deus pode nos dar tudo isso, Ele é bom, mas o tesouro que o Senhor quer que nós encontremos é as pessoas que Ele escolheu para salvação, que ainda não foram alcançadas. É aquelas pessoas que o Espírito Santo já está tocando no coração, já está preparando para ouvir a mensagem do Evangelho e se converterem a Cristo, mas ainda não foram alcançadas. E para chegar a essas pessoas, nós também enfrentaremos obstáculos.
Para chegar a essas pessoas, nós também enfrentaremos dificuldades, porque há muita lama em volta desse tesouro, há muita sujeira, há muitas interferências, há muitas barreiras para se chegar a essas pessoas que o Senhor quer que sejam salvas através da nossa vida. Mas a pergunta para nós essa noite é essas coisas que estão impedindo que a gente descubra esse grande tesouro que o Senhor Jesus comprou na cruz com o seu precioso sangue e deixou guardado para que nós encontremos. Essas dificuldades que nós temos para encontrar são realmente obstáculos ou simples desculpas que nós arrumamos? Está difícil mesmo encontrar esse tesouro? Ou a gente usa as adversidades, as dificuldades como desculpa para não ir atrás daqueles que Jesus comprou com o seu próprio sangue, daqueles que Jesus escolheu, daqueles que Jesus quer que sejam salvos? Paulo, quando está em Corinto, sofrendo as tribulações e enfrentando esses obstáculos, ele recebe uma visão de Jesus de noite e fala assim: não desista, não pare de pregar, não pare de falar, porque tem gente minha aí que precisa ouvir a mensagem para ser salvo. Porque embora nós creamos que aqueles que serão salvos já foram selados pelo Senhor no dia do seu nascimento, se eles não ouvirem a mensagem do Evangelho, se eles não se arrependerem dos seus pecados, se eles não entregarem a sua vida a Cristo, eles não serão alcançados. Mais tarde voltaremos a falar um pouco mais disso. Mas vamos lá. Quais foram os obstáculos que Paulo enfrentou? O primeiro deles está nos versos 1 e 2 que nós lemos. O primeiro obstáculo de Paulo para encontrar os salvos em Corinto foi a solidão. A gente vê que Paulo chega naquela cidade sozinho. Paulo está desamparado até. Talvez Paulo estivesse sem dinheiro já. As provisões de repente já haviam acabado. Paulo chega talvez desanimado, porque tinha sido chamado de tagarela em Atenas, tinha sido ridicularizado, zombaram dele naquela cidade. Ele chega na cidade de Corinto, só Silas e Timóteo ainda não tinham vindo, mas ele enfrenta a solidão, ele enfrenta a dificuldade de estar sozinho. Já se sentiu sozinho em algum lugar, tentando começar algo novo, tentando fazer algo diferente, sem conhecer ninguém, num ambiente absolutamente hostil, diferente daquilo que você está acostumado, está habituado? A sensação deve ter sido a pior possível. E Paulo chega ali naquela cidade, nessa situação, uma cidade moral, uma cidade idólatra, uma cidade de pessoas ricas, uma cidade movimentada. Talvez Paulo tenha chegado ali com fome, porque quando nós lemos a carta aos Filipenses, ele mesmo diz assim: eu já tive que passar fome, eu já tive que passar frio, eu já tive que passar necessidade, eu tive que passar dificuldade. Não sabemos como intensa era a situação do apóstolo naquele momento, mas ele enfrentou a solidão, ele enfrentou a dificuldade. Mas quando eu e você estamos dispostos a fazer a obra de Deus, quando estamos dispostos a buscar o Senhor, Deus cuida de suprir as nossas necessidades. E para a solidão de Paulo, Deus providencia Áquila e Priscila, um casal de irmãos abençoados, um casal de amigos, que logo ao encontrando o apóstolo Paulo, levam o apóstolo para a sua própria casa. E você vai lendo ao longo das cartas de Paulo que Áquila e Priscila se tornaram companheiros fiéis, valorosos na pregação da palavra do Senhor, não só em Corinto, mas também em Éfeso e depois em Roma. Se você assiste ou assistiu, ou não assistiu ainda, deveria assistir, vale muito a pena, o filme Paulo, Apóstolo de Cristo, não é? Priscila e Áquila estão lá, servindo ao Senhor em Roma, no meio da perseguição de Nero. Então Paulo enfrentou a solidão, mas no meio da solidão Deus levantou um casal de irmãos para abençoá-los. Ralph Waldo Emerson escreveu o seguinte: é evidente que Deus não deseja que sejamos todos ricos, poderosos ou grandes, mas por certo deseja que sejamos todos amigos. Paulo expressou essa ideia lá em Gálatas 6,2, dizendo: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Humanamente falando, não teria havido igreja de Corinto se não fosse pela dedicação e pelo serviço de várias pessoas. Paulo chega em Corinto sozinho, mas a
essa solidão é vencida com um casal de amigos. Alguns dias atrás estávamos meditando, eu citei aqui na quarta-feira, a mensagem foi pregada pelo irmão Ailton, né, do dia que nós não estávamos aqui, do dia que eu estava viajando, mas eu fiquei sabendo a mensagem dos 4 amigos que levaram o paralítico até Jesus. E que bonito que é ver essa história, em saber que aquele paralítico tinha 4 amigos que não desistiram enquanto o seu amigo não estava na presença de Jesus. Para eles, ainda que milhares de pessoas fossem curadas naquele dia, ainda que muita gente se convertesse, ainda que muita gente fosse abençoada, para eles o importante era que o amigo deles estivesse diante de Jesus. E eles fizeram tudo o que eles puderam, até que o amigo estava diante do Senhor. Paulo chega sozinho ali em Corinto, mas encontra Áquila e Priscila, e esse casal de amigos faz toda a diferença na vida dos apóstolos. Se na procura do tesouro, se na procura das almas que o Senhor Jesus quer salvar através de você, você se sente sozinho, lembre-se que Deus pode arrumar amigos para você que vão te ajudar nessa missão, para que você encontre aqueles que Jesus quer salvar através da sua vida. Amém? Então não há desculpas. Eu e você, nós não podemos olhar para o Senhor e falar: Senhor, eu não tenho como evangelizar, eu não tenho como falar de Jesus para ninguém, eu sou sozinho, ninguém me ajuda, ninguém contribui comigo, eu não consigo fazer sozinho, e eu estou sozinho, parece que ninguém quer participar comigo, ninguém me dá bola para mim. Não se preocupe com isso. Deus tem pessoas especiais para te ajudar a encontrar esse tesouro que talvez esteja escondido dentro da sua casa, ou dentro da sua família, no seu trabalho, no bairro onde você mora. Creio, eu tenho certeza que nesse bairro aqui tem muito tesouro escondido aqui. E juntos nós vamos encontrar, porque nós não estamos sozinhos. Nós temos uma comunidade de fé que crê no Senhor Jesus. Amém? Segundo obstáculo que Paulo enfrenta é o obstáculo da provisão. Paulo chega ali em Corinto, Áquila e Priscila estão vindo de Roma, e no verso 3 diz que eles se unem, se juntam e precisam trabalhar. Áquila e Priscila, eles estão vindo de Roma numa situação adversa. Uma grande confusão no tempo do reinado do imperador Cláudio se forma em Roma entre judeus e cristãos. E você começa a estudar a história conta que foi por conta de um tal de Crestos, que na verdade não é Crestos, é uma pronúncia errada de Cristo. E os judeus e os cristãos começaram a arrumar tanta confusão em Roma que o imperador expulsou todo mundo, falou: sai todo mundo daqui. E eles foram expulsos da cidade. Ficou muito difícil a vida para eles lá. Então Priscila e Áquila, eles vêm com dificuldades também. E o apóstolo Paulo também naquele momento provavelmente estava sem provisões. Os irmãos de Bereia tinham deixado alguma provisão com eles, mas provavelmente ela já tinha acabado. E agora Paulo vai morar então com Áquila e Priscila e eles vão trabalhar. E Paulo exerce o seu ofício de fabricante de tendas. Paulo era um judeu. E o judeu precisava ensinar a lei para o seu filho e precisava ensinar o filho a trabalhar. Todo rabino judeu precisava ter uma profissão. Para ser considerado um bom rabino, era preciso ter uma profissão. O rabino Hillel, ele era um madeireiro. O rabino Shammai era carpinteiro. Jesus, como rabino, também aprendeu o ofício de carpinteiro. E Paulo tinha o ofício de fabricante de tendas. Então, quando ele chega ali sem provisão e ele vai para a casa de Áquila e Priscila, ele é abençoado não só com a amizade e a hospitalidade daquele casal, mas também com a provisão de trabalho e sustento. Paulo trabalhava de segunda a sexta como fabricante de tendas e no sábado ele ia para a sinagoga pregar. O obreiro de carreira dupla, de dois empregos, 2 tarefas. Então, quando a provisão faltou para o apóstolo Paulo, naquela cidade, Deus providenciou, através de Áquila e Priscila, a oportunidade de trabalhar para que ele pudesse ter provisão. Mais tarde, Paulo repreende os coríntios, porque eles não quiseram ajudar na manutenção da obra de Deus naquela cidade. Quando você lê as cartas de Paulo, Paulo fica chateado e começa a falar com eles: olha, quando eu estive com vocês, eu não recebi salário da igreja, porque eu não quis ser pesado a vocês não me pagaram salário algum para eu pregar a vocês. E agora vocês estão me criticando justamente por eu não ter recebido. E aí Paulo fala assim: me desculpem por esse pecado.
de não ter sido pesado a vocês. As outras igrejas me sustentaram no tempo em que estive com vocês. Porque quando, por exemplo, no texto, quando Silas e Timóteo chegam lá de Bereia, na província da Macedônia, para ajudar Paulo no ministério em Corinto, Paulo já não precisa mais exercer o ministério, a função, o ofício de fabricante de tendas, porque certamente Silas e Timóteo trouxeram ofertas, talvez da igreja de Filipos, a quem Paulo agradece tanto na carta aos Filipenses, para a sua manutenção. Então, no momento em que a provisão faltou, Deus abriu uma porta. Ou quando a provisão, a falta das coisas foi uma barreira para a pregação do Evangelho, Deus abre as portas e proveu o sustento para o seu servo. Então eu e você também não podemos usar como desculpa a não pregação do Evangelho e a falta de recursos. Eu não vou porque eu não tenho dinheiro. Eu não faço porque eu não tenho condição. Eu não faço porque eu não posso. Quando a provisão nos faltar, Deus abre as janelas dos céus. A gente vê que quando há uma grande fome em Israel e Elias foge de Jezabel, Deus manda os corvos para levar pão e carne para Elias de manhã e à tarde. E ele bebe da água do ribeiro. E quando a água do ribeiro seca, Deus leva Elias até Sarepta. E uma viúva, sustenta Elias até que aquela chuva volte, até que a terra volte a produzir alimento. Então, a falta de provisão não é uma barreira. A falta de provisão não é uma desculpa que nós podemos usar para não pregarmos o Evangelho, não continuarmos procurando esse tesouro que o Senhor tem escondido para que eu e você encontremos, que são as almas que Ele escolheu para a salvação. Terceira barreira que o apóstolo Paulo enfrenta naquela cidade, está lá nos versos 4 a 8, é a barreira da religião. Não é? Paulo começa a ensinar na sinagoga, começa a pregar na sinagoga, e os judeus rejeitam a pregação dele. Ele não consegue ter efetividade entre aqueles judeus ali, e ele está pregando, persuadindo tanto judeus quanto gregos, mas a oposição fica tão grande dentro da sinagoga que o apóstolo Paulo desiste de falar àqueles irmãos. Paulo toma uma atitude que também é ensinada no Antigo Testamento, e também foi ratificada por Jesus. Ele sacode a poeira do corpo, das próprias roupas, e fala assim: a partir de agora a responsabilidade é de vocês. Eu não tenho mais responsabilidade sobre vocês, eu vou para os gentios. Mas Paulo já tinha pregado o Evangelho na sinagoga, e bobo ele não era, né? Ele vai e se hospeda numa casa do lado da sinagoga. Então imagina só, o pregador é rejeitado aqui na igreja, ele vai na casa ao lado e começa a pregar ali. E aí Paulo entra na casa de Tício Justo, e ele começa a anunciar a palavra de Deus numa casa, Nasce aí então a primeira igreja de células, mas não nasce aí, já existia igreja de células. Lá em Jerusalém, a igreja era na casa de João Marcos, Maria, não é? Lá em Filipos já tinha uma igreja na casa de Lídia, não é? Então, assim, várias igrejas nas casas já começavam a surgir nesse momento. E agora a igreja está na casa de Tício Justo, e muitas pessoas começam a se converter na cidade. O chefe da sinagoga, o Cristo, se converte, e a barreira da religião também é vencida. A religiosidade não pode ser uma barreira, porque o Evangelho ele transcende, o Evangelho ele ultrapassa a barreira da religião. Por mais religiosa que uma pessoa seja, por mais enraizada numa doutrina não bíblica que uma pessoa esteja, ouvindo a mensagem do Evangelho, na autoridade do poder do Espírito Santo, essa pessoa pode ser alcançada. Então não é desculpa. A gente fala assim: não, lá no serviço estava pregando, lá o povo é muito dócil. Lá na minha família não tem jeito, o povo é muito ímpio, o povo é muito religioso, o povo não acredita, o povo já tem religião. As pessoas não precisam de religião, elas precisam de Jesus. E nós não podemos usar a religião como desculpa. Ela pode ser uma barreira, mas ela não pode ser usada como desculpa. Se essa barreira se apresentar, eu e você poderemos superar no poder e na unção do Espírito Santo. A religião não pôde deter a pregação de Paulo em Corinto. A religião não pôde calar a mensagem de Paulo em Corinto. Quando a porta da sinagoga se fechou, Deus abriu uma porta ainda maior. E o nome do Senhor foi glorificado naquela cidade. A quarta barreira que nós vamos estudar aqui, nós vamos enxergar nesse texto, versos 9 a 11, está acompanhando aí? Está com a Bíblia aberta? Foi a barreira do medo, porque
Em determinado momento a oposição ficou tão grave, a situação começou a se agravar tanto, e Paulo talvez estivesse preocupado, talvez Paulo estivesse abatido, talvez ele estivesse com insônia. Nós não sabemos o que poderia se passar no coração daquele Paulo, mas uma coisa é certa para nós: ele estava com medo, porque Jesus conhece o nosso coração, amém? E quando Jesus aparece para Paulo naquela visão, qual é a palavra de Jesus para ele? Não tenha medo. O problema de Paulo naquele momento já não era mais a solidão. O problema de Paulo naquele momento já não era mais a falta de dinheiro. O problema de Paulo naquela situação já não era mais a questão religiosa. Mas talvez a perseguição já começou a ficar muito intensa. Os judeus eram muito violentos e o chefe da sinagoga se converte, a igreja começa a crescer na casa de Tício. E num determinado momento nos parece aqui que Paulo começa a querer fraquejar. Talvez Paulo assim: eu acho que amanhã eu vou embora. Eu acho que não dá. Eu preciso dar o pé daqui, porque a situação está se agravando. Paulo estava com medo. E todo mundo tem medo. De alguma coisa ou de outra, todo mundo tem medo. Um dia no café a gente perguntou: do que você tem medo? Aí todo mundo foi falando do medo que tem. E Paulo falou: mas Jesus ficou com medo. Jesus tinha que falou assim: pai, se possível, passa de mim esse cálice. Porque Jesus estava o quê? Com medo, Jesus estava apavorado. Mas quando o medo quer nos dominar, o Senhor Jesus aparece e fala para Paulo: Paulo, não tenha medo. Eu estou com você. Eu vou conduzir você. E não pare de falar, Paulo, porque você passou vergonha na Atenas, é verdade. Mas aqui tem muita gente escondida. Aqui tem muito povo meu que está aí escondido no meio dessa bagunça toda aí que essa cidade é. Tem gente aí que eu quero salvar. Irmãos, nós não devemos ter medo, porque aonde a gente menos pensa, Jesus tem alguém escondido lá, que é você que vai alcançar para Jesus. Então não tenha medo. O medo não pode nos paralisar. O medo não pode nos fazer desistir. O medo não pode nos fazer retroceder. Porque nós servimos a Jesus. E Jesus é aquele que nos ama. Jesus é aquele que cuida de nós. Ele é o nosso provedor. Ele é a nossa alegria. Ele é o nosso sustento. E na palavra de Deus existe, de acordo com alguma coisa que eu ouvi algum tempo atrás, 365 vezes dizendo: não tenha medo. Deus falou para Abraão não ter medo. Deus falou para Josué não ter medo. Deus falou para Moisés não ter medo. Jesus falou para Paulo não ter medo. Eu e você não podemos deixar o medo nos paralisar. Porque o apóstolo João escreveu que aquele que tem medo não é aperfeiçoado em amor. Porque no amor não há medo. Antes do verdadeiro amor, lança fora o medo. Às vezes nós não anunciamos o Evangelho, não falamos de Jesus para as pessoas, temos medo de ser rejeitados, temos medo de ser ridicularizados, temos medo de ser confrontados. Essa semana postaram um negócio num grupo lá que a gente participa e eu peguei uma resposta de volta. Minha esposa já foi lá no particular, você tinha que abrir a boca, né? Eu falei assim: de agora em diante eu vou falar, quem não quiser ouvir que me tire do grupo. Porque agora em diante, a hora que eu não vejo tudo que põe, mas a hora que eu ver, eu vou falar mesmo. Não quer ouvir? Tira do grupo, problema nenhum, não tem mais esse medo. Não quero ter esse medo. Medo de ser rejeitado: você vai fazer isso, agora não vamos convidar para mais nada. Não quero ter esse medo também. O medo que eu quero ter é chegar diante de Jesus e eu falar assim: seu frouxo, por que você não falou? Esse medo eu quero continuar tendo. Medo de ser achado inadequado diante de Deus. O medo que Paulo continuou tendo. Paulo não perdeu esse medo. Paulo falou assim: olha, eu luto não como quem desfere golpes no ar, mas eu luto esmurrando o meu corpo e reduzindo ele à escravidão, para depois de ter pregado a tantos, eu mesmo não ser encontrado desqualificado.
Esse medo eu quero ter, mas outro medo de não falar, medo de não tocar, medo de não anunciar, isso eu quero que Jesus me ajude a não ter. E se em algum momento eu sentir esse medo, eu quero muito ter esse encontro com Cristo igual Paulo teve, e dizendo para mim assim, não tenha medo, continue, não desista. Então, se eu e você temos medo, não podemos usar como desculpa. Podemos recorrer a Jesus que diz para nós, não temas, não tenha medo. E quinto obstáculo aqui para Paulo, e que também às vezes nos aflige quando estamos à procura desse tesouro escondido, foi a perseguição. O último obstáculo, a última barreira, versos 12 a 17. Chega um procônsul novo na cidade de Corinto, um homem importante, era o governador, o prefeito da cidade, enviado pelo próprio imperador Nero, irmão mais novo de Sêneca, o conselheiro e tutor de Nero. Então, Sêneca, irmão de Sêneca, chega em Corinto, e os judeus querendo aproveitar que o governador estava chegando, não sabia muita coisa, então eles pegam e levam uma denúncia diante do procônsul da Acaia. E eles pegam o apóstolo Paulo, levam Paulo ao tribunal e falam assim: olha, esse camarada aqui está causando uma confusão na cidade, está querendo ensinar uma religião nova. Para os judeus, o cristianismo era uma nova religião, e toda religião nova era proibida no Império Romano. A religião que já existia poderia existir, o judaísmo poderia ser praticado livremente, mas o cristianismo não. De acordo com os judeus, era uma religião nova, mas para os romanos era tudo a mesma coisa. Jesus era judeu, então o cristianismo e o judaísmo é uma coisa só. Então, quando eles chegam lá com essa questão, a confusão toda, o cara fala assim: não tem nada a ver com isso aí é o questão da religião de vocês se viram, vocês resolvem vocês. Eu não quero nem saber. E aí, então, provavelmente, de acordo com aquilo que a gente vai estudando sobre o contexto histórico, provavelmente um novo chefe da sinagoga, o tal de... Pegar o nome dele, né? Me ajuda aí, gente. Acharam aí? Sóstenes. O Cristo já tinha se convertido. O Sóstenes tinha substituído. E de repente, querendo se mostrar muito importante, ele começa a causar tumulto dentro do tribunal. E o Galho falou assim: não tem nada a ver com isso, vocês se viram. Aí os soldados do tribunal pegam o Sóstenes e dão uma pisa nele lá no tribunal mesmo. A perseguição que era contra Paulo acaba virando ao contrário. E o Sóstenes acaba sendo espancado. O texto é um pouco controverso. Alguns acham que esse Sóstenes já fosse convertido ao cristianismo e estava apanhando porque não conseguiram, apanhando com os judeus porque não conseguiram pegar o apóstolo Paulo, mas Paulo estava ali presente. A melhor interpretação desse trecho aí é que foi que os judeus começaram a causar tumulto no tribunal, e por isso o novo chefe da sinagoga tenha sido castigado naquele lugar. A perseguição ela é real, ela pode se levantar, é uma barreira que nós temos que enfrentar, mas não é uma desculpa para a gente retroceder. Porque no momento da perseguição, o Senhor providencia o escape, o Senhor providencia a saída para nós, ainda que a saída seja a morte. Se nós tivermos que morrer por causa da perseguição, estaremos com o Senhor. Quando Paulo está preso em Roma, na sua última carta, no apagar das luzes do seu ministério, ele escreve a Timóteo dizendo assim: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação. Ou seja, os romanos não vão me matar, eu estou livremente me oferecendo. E o tempo da minha partida é chegado. A palavra partida usada por Paulo significa desatar as cordas de um navio para que ele possa navegar mar aberto. Significava que Paulo estava se desprendendo desse mundo para viajar de volta para casa. Então ele não estava morrendo, ele estava simplesmente mudando de endereço. Da mesma forma que o reverendo Billy Graham disse ao seu neto, disse assim: meu neto, um dia eu vou dizer para você que o vovô morreu. Não acredite, eu apenas teria mudado de endereço.
Recentemente, o Dr. Russell Shedd estava com câncer. E uma comissão da Sociedade Bíblica do Brasil foram visitar o Dr. Russell Shedd para encorajá-lo, para consolá-lo. E tem um vídeo registrado na internet, você pode procurar o Dr. Russell Shedd dizendo assim: essa doença na verdade é algo muito bom, porque eu me sinto me desprendendo desse mundo, me aproximando mais do meu Senhor. Eles que foram para consolá-los, foram consolados. Ele falou assim: a dor que eu estou sentindo não é nada perto daquilo que eu estou prestes a conhecer. Então, se a perseguição vier, Deus pode reverter a perseguição. Deus pode fazer com que ela se dissipe se nós continuarmos firmes no testemunho. Mas se o Senhor não fizer, e a nossa vida tiver que sucumbir por causa da perseguição, ainda assim estaremos seguros com o Senhor. Então a perseguição não é desculpa para que eu e você não procuremos o tesouro escondido, que são as almas que o Senhor quer salvar através de nós. Então não há desculpas para a solidão, não há desculpas para a provisão, não há desculpa para a religião, nem para o medo e nem para a perseguição. Todas essas barreiras podem ser vencidas no poder do Espírito Santo. Se nós estamos parando e retrocedendo diante de qualquer uma dessas barreiras, na verdade para nós elas são desculpas e não são barreiras de fato, porque Jesus já quebrou todas as barreiras, já venceu na cruz por nós e já fez de cada um de nós mais do que vencedores. Jesus é aquele que faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. E eu e você, que amamos Jesus Cristo, não podemos parar diante das dificuldades. Quero concluir lendo para vocês o seguinte: um homem tirava neve na frente da sua garagem. Quando dois meninos se aproximaram dele e perguntaram: quer que a gente limpe a entrada para o Senhor? Apenas $2. O homem respondeu um tanto perplexo: como podem ver, eu mesmo estou fazendo o serviço. Claro, disse um dos pequenos empreendedores, por isso nós perguntamos. A maior parte das vezes a gente trabalha para quem está no meio do serviço e morrendo de vontade de desistir. Os meninos falam assim: a gente vai passar na casa de quem está no meio do serviço, vai estar cansado, e essas pessoas são os nossos clientes potenciais. Esses meninos podem ser representados pelo diabo, que está olhando a gente com vontade de desistir e oferece alguma coisinha, talvez uns $2. Me dá $2 que eu cuido disso aí para você. Nós precisamos estar atentos. Rei Modesto costumava dizer aos alunos do Wheaton College em Illinois: é sempre cedo demais para desistir. E Charles Spurgeon lembrava a sua congregação em Londres de que, perseverando, o caracol chegou à arca. O caracol não morreu de dúvida, foi bem devagarinho e chegou na arca. Eu e você devemos perseverar até que aquele tesouro do Senhor deixa guardadinho lá para que eu e você encontre, seja encontrado para a glória de Deus, não para a nossa glória, porque não é algo para nós, é algo para o Senhor nosso Deus. Então, irmãos, nós precisamos continuar perseverando, continuar lutando, apesar das perseguições, apesar das barreiras. O mesmo Charles Spurgeon dizia que o diabo nunca chama um cavalo morto. O diabo vai perseguir, vai querer fazer desistir aqueles que realmente estão motivados para buscar a presença de Deus. Outra frase que nós já ouvimos é que o único peixe que nada a favor da maré é o peixe morto. Peixe vivo nada contra a maré, contra a correnteza. A correnteza não é maré, né? O único peixe vivo que nada a favor da correnteza é o peixe morto. Peixe vivo nada sempre contra, está sempre lutando contra. Então, Paulo foi anunciar a palavra de Deus naquela cidade. Ele foi chamar as pessoas para fazer parte do reino de Deus. Assim como Jesus, anunciando a chegada do reino de Deus e chamando as pessoas para segui-lo, ele não prometeu remover obstáculos do caminho, mas prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação do século. Mateus 28:20.
Enquanto Jesus não voltar, nós teremos aflições, dificuldades nesse mundo. Mas Ele já venceu todas elas, irmãos. Todas já foram vencidas. E nós, discípulos de Jesus, podemos então continuar testemunhando para alcançar aqueles que ainda não foram salvos. Você deve estar pensando aí em alguém que você ama, que você conhece, que ainda não está aos pés de Jesus. Talvez tenha uma multidão na frente. Talvez precise subir no telhado. Talvez precise chamar alguém para ajudar. Mas não pode. Nada disso pode ser desculpa para que a gente desista. Como desafio, ficam algumas perguntas para nós essa noite. Primeiro eu quero falar com aqueles. Eu estou vendo aqui, nós estamos num ambiente todo de cristãos. Mas essa mensagem não sei onde ela pode chegar, ou esteja chegando. A primeira pergunta eu quero fazer para aqueles que ainda não entregaram a sua vida a Jesus. Aqueles que têm ouvido a mensagem do Evangelho, mas não têm entregado a vida a Cristo, não têm dado crédito à pregação, não se rendeu ainda ao Senhor Jesus. Minha primeira pergunta para essas pessoas: como você tem tratado as pessoas que Deus envia para anunciar o Evangelho a você? Talvez você esteja sendo evangelizado por alguém, talvez alguém perto de você está tentando te falar de Jesus e você está rejeitando. Cuidado. Cuidado, porque as oportunidades costumam ser poucas e um dia elas acabam. Não desperdice a oportunidade. Deus está mandando alguém para você. Talvez você esteja como aquele homem na enchente, que está esperando de alguma forma ser salvo por Deus. E aí vem um barco e diz assim: vamos, sai da enchente. E você: não, vou esperar Deus falar comigo. Vou esperar Deus me tirar daqui. Aí daí a pouco vem outro com uma lancha: vamos, eu te levo. Não, vou esperar Deus me tirar daqui. Aí a pouco vem um helicóptero, desce aquele camarada no cestinho: vamos, eu te levo. Não, Deus vai me tirar daqui. Cuidado, Deus já mandou 3 para buscar. Diz a história do rapaz da enchente que ele morreu afogado. Quando foi reclamar com Deus, ele falou assim: rapaz, eu mandei até helicóptero buscar você. E você não quis. Então você que ainda não entregou sua vida para Jesus, comece a dar um pouquinho de crédito quem está falando de Deus para você. Comece a pensar como você tem tratado as pessoas que anunciam o Evangelho. Pare um pouco para ouvir. Preste um pouco mais de atenção. Porque talvez você esteja desperdiçando uma oportunidade. E segunda pergunta também é para quem não entendeu ou não entregou a vida a Cristo ainda. Que resposta você quer dar hoje à pregação que você tem ouvido? Se você não tem dado uma resposta positiva, hoje é a oportunidade de entregar a vida a Jesus e ser salvo dos seus pecados pelo nome escrito no livro da vida e herdar no céu. Porque as oportunidades acabam. E para nós, aqueles que já ouvimos o Evangelho, entregamos a nossa vida ao Senhor, nós vimos que os obstáculos enfrentados pelo apóstolo Paulo em Corinto foram vencidos. E a igreja daquela cidade foi plantada. Naquela cidade, com toda dificuldade, com todos os problemas, com todas as barreiras, uma igreja foi plantada. E nós, irmãos, que obstáculos eu e você precisamos superar hoje para continuar a anunciar o Evangelho? São obstáculos mesmos? Ou são algumas muletas? Ou desculpas que nós estamos usando para justificar a nossa negligência? Vamos ficar então, vamos orar? Aleluia. Os tesouros mais valiosos são aqueles que estão mais escondidos, mais difíceis de encontrar.
Deus quer que nós geremos filhos espirituais. Deus quer que nós alcancemos pessoas ainda distantes dele. E é difícil mesmo, não é fácil não. Talvez alguém esteja aguardando a volta do filho para o caminho do Senhor. Talvez alguém esteja aguardando a conversão do cônjuge. Talvez alguém esteja intercedendo, orando por amigos, por familiares. Mas talvez você só vai ver esse milagre acontecendo se você parar de dar desculpas, enfrentar os obstáculos pela fé e não desistir. Não desista. A palavra de Jesus para Paulo foi: Paulo, não desista. Nós já falamos aqui sobre Mônica de Hipona, mãe de Agostinho. Certa vez, muito preocupada com o filho perdido na imoralidade, no pecado, ela procura o bispo e rouba ao bispo que fale com o seu filho, porque ela não queria ver o seu filho no inferno. O bispo responde: Mônica, vai embora, vai em paz, o filho de tantas lágrimas não pode se perder. Um filho que tem uma mãe que ora desse jeito por ele não vai se perder. Um amigo que tem alguém como você que está interessado na salvação dele não vai se perder. Um familiar que tem alguém como você tão preocupado em que ele volte para a presença de Deus não pode se perder. Não há barreiras, não há dificuldades que não possam ser vencidas pelo Senhor, sejam elas quais forem. Pare de olhar para o problema, olhe para o Senhor. Pare de olhar para o que está em volta, olhe para o tesouro escondido que o Senhor quer nos dar como herança. Quando a gente olha muito para esse mundo, herança para nós é dinheiro, casa, carro, fazenda, empresa. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, herança são aqueles que o Senhor nos dá. Os filhos são herança do Senhor. A nossa glória, a nossa coroa são os nossos amigos que nós ganhamos para Jesus. Senhor, nós estamos na Tua presença agradecidos por Tua palavra, Senhor. Pai Santo, nós cremos que vivemos, ó Deus, num contexto tão complicado como aquele do apóstolo Paulo. Nós não estamos em Corinto, nós estamos em São José do Rio Preto, nós estamos no Brasil, 2.000 anos depois. Mas a imoralidade ainda é a mesma, o pecado ainda é o mesmo, a sujeira é a mesma, a soberba é a mesma. Está tudo igual, Senhor, tudo igual. E assim como Paulo, muitas vezes nos sentimos sozinhos, nos falta recurso, a religião é uma barreira, é um problema, o medo nos aflige e a perseguição se apresenta. Mas nós queremos nessa noite que o Teu Espírito Santo enche o nosso coração de coragem, de fé, de convicção, Senhor, para não usarmos essas barreiras como desculpas, para sermos negligentes e omissos na missão que nos foi confiada, de encontrarmos aqueles que o Senhor tem para salvar em nosso meio, no meio que nós vivemos, na nossa cidade, no bairro que nós estamos, na nossa nação. Talvez algumas pessoas hoje já tenham ouvido o Evangelho e querem entregar a vida ao Senhor. Pai, que elas tenham coragem, fé, que o Senhor toque esses corações e que elas se rendam a Ti, Pai, aonde quer que esteja. E nós que já decidimos seguir o Senhor, que o Senhor nos capacite a vencer cada dia mais todos esses obstáculos para a glória de Deus. Porque nós queremos, ó Deus, que enquanto todos aqueles que o Senhor quer salvar não forem encontrados, o Senhor não voltará. Porque ninguém será deixado para trás. Ninguém será abandonado no meio do caminho.
aqueles que o Senhor destinou para a salvação, eles serão alcançados. Que nós sejamos esses instrumentos para alcançar aqueles que estão perdidos, em nome de Jesus e para a tua glória. Obrigado por nos receber aqui mais esta vez, por nos permitir, Senhor, adorar o teu nome nesta noite. Obrigado, Senhor amado, pela oportunidade de intercedermos uns pelos outros. E obrigado mais ainda, Senhor, pela tua palavra falando conosco. Leva-nos debaixo da tua graça. Dê uma semana abençoada aos teus filhos. Dê uma semana abençoada aos teus filhos. Em nome de Jesus oramos agradecidos. E agora, queridos, que o grande amor de Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo, seu Filho, e a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo, que seja com todos vocês, com toda a igreja de Jesus, aonde quer que ela esteja, e aqueles que vão morar no céu, digam amém. Amém. Deus abençoe a todos, tenha uma semana de bênção, tem pastel.